Voltamos com o nosso papo direto. Estamos falando com o secretário municipal de saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto. E a gente está falando justamente das situações que vêm ocorrendo em cada cidade aqui da região do litoral do Paraná, para entender melhor essa situação e como o Covid-19 está sendo transmitido e quais as ações que vêm sendo tomadas para fazer com que haja um controle um pouco maior e minimizar a situação, justamente aquele famoso colapso hospitalar que todo mundo no Brasil e no mundo inteiro está tentando evitar. Secretário, vocês estavam falando das iniciativas, nós temos aí o número de casos confirmados, Guaratuba, né, de certa forma, ainda vive um momento bastante confortável com relação ao Covid-19, mas todo cuidado é pouco, com certeza vocês vêm mantendo aí situações para poder dar essa segurada, essa controlada. Nos últimos dias, houve um aumento em todo o estado do Paraná, vamos, né, centralizar aqui Paraná, e a gente também percebeu nas cidades do litoral, algumas mais, outras menos, mas no litoral a mesma coisa. Quais foram as medidas tomadas aí pela prefeitura e que, de repente, precisam agora ser adotadas com um pouquinho mais de rigor, digamos, para que a população possa, então, continuar sendo protegida de certa forma, né? Então, a gente tem, né, o nosso comitê de crise municipal, que envolve as outras secretarias, então a Procuradoria, Bem-Estar, Segurança, né, Obras, enfim, a gente tem todas as secretarias conversando, porque a gente tem que trabalhar tanto a questão da saúde quanto minimizar o impacto financeiro que ela gera, né? Então, desde o começo, a gente tem sido moderado nas nossas restrições, né? A gente houve lá um período com a praia restrita, com hotéis, academias, casas noturnas, basicamente foram essas atividades comerciais que tiveram restrição na sua atividade, e as demais a gente teve questões de medidas de prevenção, né? Redução do número de pessoas dentro do ambiente, questão do álcool em gel. Nossa vigilância sanitária trabalhou muito a questão da orientação com esses estabelecimentos, né? Então a gente esteve lá demonstrando na prática como que seria, né, a adequação disso. Tivemos um tempo com as igrejas também fechadas, e na medida né, de alinhamento com o governo do estado, por exemplo, as igrejas foram abertas, nós fizemos uma grande ação com as igrejas, então participaram quase todas as lideranças religiosas do município, assinando o termo de responsabilidade, onde a gente explicou e orientou como seria o funcionamento do decreto, e o que a gente tem observado, né, pelo menos a gente não tem recebido denúncias, e nas inspeções que a gente tem feito, é que eles estão seguindo bem. Nós tivemos a questão da praia, então nós entendemos, né, que a grande questão da praia era o desestímulo ao turismo, mas a gente acabou penalizando a nossa própria população, que deixou de ter um ambiente onde eles possam fazer, né, atividades físicas ao ar livre, sem aglomeração. Então a gente criou recentemente, né, a última medida, a permissão de se fazer de segunda a quinta-feira o acesso aos calçadões de praia, práticas esportivas como o surf, porque ela, de forma isolada, né, ela sem aglomeração, ela não causa o risco, né? Ela mitiga o risco com o paciente, não que não tenha risco, mas o risco é menor. As academias também, nós entendemos que é um setor, né, onde a possibilidade de transmissão é muito grande, mas nós observamos um outro problema, que foi o afluxo inverso. Então, as pessoas que adeptas à academia, elas deixavam Guaratuba para ir para Matinhos, ou para ir para Itapuá, ou para ir para outros municípios onde ela estava aberta, e voltavam para cá. A gente não conseguia ter um controle sanitário disso, né? Então, nós decidimos, enquanto comissão, reabrir as academias com uma série de medidas de cuidados de prevenção, com relação à capacidade interna, a como trabalhar a questão dos equipamentos. Fizemos essa grande fala com o pessoal da academia, e a gente passa pelo menos a conhecer quem está fazendo academia, né? A gente tem o controle de frequência dessas pessoas. Eu acho que foi uma coisa positiva. Então a gente vai, né, na medida do avanço da evolução epidemiológica do município, adequando as nossas medidas. A última que saiu agora, então vai passar a valer a partir de hoje, né, é que nos finais de semana a gente vai ter uma restrição de funcionamento a partir da 1 hora para os serviços não essenciais. Então, o que não é essencial, né? O salão de beleza, a loja de roupa, a loja que vende utilidades, enfim, os bares, né? Essenciais. Então, sábado até às 13 horas eles operam, depois disso somente na segunda-feira. Os serviços essenciais, eles podem operar até sábado às 16 horas. Então, os restaurantes, por exemplo, eles podem operar no sábado
até às 16 horas, a partir das 16 horas, somente com delivery, né? Somente com entrega ou drive-thru. E no domingo, tudo fechado. Então, a gente vai ter no domingo somente abertos postos de combustível, as farmácias e os serviços de saúde. E os mercados funcionando das 7 às 21. Nós tentamos nos adequar muito ao que o Estado está decretando, né? Então, como o Estado decretou essa quarentena ampliada na segunda região, nós somos muito próximos, somos vizinhos, né? Existe um afluxo muito grande de pessoas, tanto de cá para lá, de lá para cá. Então, esses 14 dias em que vai ter uma redução na atividade comercial, né, em Curitiba e região, a gente teme que essas pessoas venham para o litoral. Então, a gente está criando também essas medidas mais restritivas, tentando ser o menor restritivo possível para não ter aquele impacto profundo no nosso setor econômico, mas que também provoque o desestímulo ao turismo. E é difícil para a gente, Guaratuba, você elencou que é uma cidade, né, conhecida no estado inteiro, muito querida pelo nosso estado, muito utilizada pelo nosso estado. É muito triste para a gente tentar desestimular o turismo nesse momento, mas é que a situação ela clama por isso, né? Toda essa questão da circulação do vírus, quando a gente pensa que em dezembro ele estava lá na China e agora ele está no Brasil inteiro, então a circulação de pessoas que é o grande complicador de tudo isso e dificulta o controle, né? Então, essas medidas elas vêm nesse sentido, de tentar diminuir um pouquinho o fluxo de gente no município, porque aqui nós temos capacidade para receber mais de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, uma cidade de 40 mil habitantes, né? Se transforma em 1 milhão de habitantes no período da grande temporada, mas quando isso ocorre, aglomeração em todos os lugares, né? Então, você vai no mercado, tem muita gente, você vai na farmácia, tem muita gente, você vai na praia, tem muita gente, você vai na rua, tem muita gente. A gente não quer que isso ocorra, porque a forma de se combater hoje, ela não é medicamentosa, ela é, né, a gente fala é não farmacológico as medidas, que é o distanciamento. Você está com outra pessoa, 2 metros de distância entre ela, né? Vocês estão em 2 pessoas, usem máscara. Agora eu estou sem máscara para melhorar a comunicação com vocês, mas eu estou num ambiente sozinho. Então, se você saiu de casa, se você foi para outro ambiente, usar máscara, lavar as mãos, manter distância. Então, se a gente conseguir essas 3 questões, nós conseguimos conter o contágio. Então, não é tão difícil, né? Então, as medidas elas vieram nesse sentido, mas elas podem vir a ser mais rigorosas, dependendo da evolução do caso. Então, né, a nossa região, por exemplo, entrou na zona amarela. Nós tínhamos por exemplo, hoje eu tenho uma reunião do CRESEMES, que são todos os secretários do litoral, às 5 horas, para discutir essa evolução no cenário da região, né? E não estamos livres de ter também na nossa região uma quarentena que daí fecha tudo, né? Todos os dias, ou ter, de repente, um lockdown que é mais extremo ainda, onde as pessoas não podem nem circular. Então, o que a gente tem que evitar é isso. E a forma de evitar, eu digo que é simples, né? Essas 3 coisas, manter distância, lavar muito bem as mãos e usar a máscara. Então, vamos tentar a população fazer dessa forma, para a gente não precisar chegar a esses extremos. Vocês chegaram a fazer barreira sanitária para evitar que pessoas entrassem na cidade? Como é que foi isso, se aconteceu? Então, nós fizemos as barreiras sanitárias nas vésperas de todos os feriados, né, e durante eles. Vamos fazer barreira sanitária nesse final de semana e também no próximo. Essa barreira é muito importante porque a gente consegue saber de onde estão vindo as pessoas. E a gente consegue fazer a temperatura dessas pessoas e demonstra o que está aberto, o que está fechado no município, como que eles têm que se portar no município. Não é uma barreira restritiva, né? A gente tem entendimento de que isso, juridicamente, nesse momento, não é viável, não tem um lockdown aplicado para impedir a circulação de pessoas, né? Mas ela é importante no sentido da gente triar essas pessoas que estão chegando, né? A gente já teve o caso de pegar uma pessoa com temperatura que a gente já encaminhou, uma delas voltou para a sua cidade, a outra a gente encaminhou para o serviço de saúde, enfim, a gente começa a ter uma leitura de quem está chegando, para onde está indo, qual que é o objetivo, e demonstrar o que fazer dentro da nossa cidade, o que está fechado, o que não está, como que se portar aqui, né, para evitar o contágio, enfim, essa é a importância da barreira que é ser executada. Eu estou vendo aqui esse último decreto que vocês lançaram, né? A questão do funcionamento de segunda a sexta, então, até o dia 15 de julho, a questão desse cuidado aos finais de semana. E aí, vocês imaginam que, dependendo do andamento, vocês possam rever também todas essas questões. Exato. Então é importante
dizer que essa avaliação de crise a gente faz diariamente, né? A gente tem as grandes reuniões uma vez por semana, grandes reuniões porque envolvem todas as lideranças, né? Tanto no nível municipal quanto no nível regional. Então, no nível regional, a gente tem um COI também, que envolve todos os secretários, diretor do hospital regional, da primeira regional. Então, ali a gente vai analisando a evolução epidemiológica e adotando as medidas. O decreto do Estado, do governo, que decretou a quarentena, ele coloca, inclusive, esses critérios, né, com relação à taxa de transmissão, com relação à incidência por 100 mil habitantes, e pode incluir outras regiões. Então, nós não estamos livres do próprio Estado incluir a primeira região de saúde nessa quarentena ampliada. Então, a gente tem que estar preparado para isso e, em principal, a gente tem que tomar cuidado para que isso não ocorra, né? Como é que está sendo a adesão da população à questão da máscara? Tem sido um problema, um desafio aí para vocês, ou é algo que o pessoal tem tido bom senso e tem feito uma adesão tranquila? Como é que vocês vêm percebendo isso? A gente percebe assim que no primeiro momento, né, lá por março, abril, a gente tinha uma adesão muito grande da população com relação ao isolamento, né? Então as pessoas estavam ficando mais em casas e aderindo mais às nossas orientações. Isso está começando a se perder, né? A gente está observando assim que grande parte da população voltou para as ruas. Tem uma boa parte da população que não está fazendo uso da máscara. A gente vê aglomerações ainda na cidade. Então, a gente tem uma parcela da população que está muito consciente e ajudando no combate, e tem uma parcela da população que não, que, né, ela está se usando como uma muleta, né, toda aquela retórica de que né, a questão de que é uma gripezinha, de que não é nada, de que não vai acontecer nada, porque quando você olha, você vê lá, né, tava 0 casos, depois foi 1, 2, 3, está em 50 casos, ainda em 50 casos, não, nós estamos em 50 casos porque nós estamos, né, colaborando. À medida que a gente começa a sair da rua, isso aumenta muito. Então, hoje, é isso que eu digo para a população, a gente está com, né, a gente não travou a economia, né, o serviço continua operando, você continua podendo sair às ruas, eu não tenho uma medida restritiva drástica, mas eu preciso da população ajudando, porque se ela mantém aquelas 3 regrinhas que eu abordei aqui, de distanciamento, de lavar as mãos da máscara, talvez a gente não precise aplicar medidas mais drásticas, né? Agora, na medida em que isso for se ampliando de forma descontrolada, a gente é obrigado a fazer. Porque daí as pessoas vão adoecer e as pessoas vão, né, o colapso no sistema, ele é o quê? Eu não vou ter vaga para atender outros casos. Então, de repente, uma pessoa com apendicite não vai ter como se tratar. Isso que é o colapso na saúde. Não é que só que eu não vou ter atendimento só para o coronavírus, né? Eu não vou ter para as outras coisas. E é o que a gente está temendo e não quer que ocorra, porque isso, né, a gente tem muito aqui no município, na prefeitura, no comitê, é preservar vidas, né? Depois a gente vai tentando arrumar as coisas, né? Vamos pedir desculpa para o turista, agora você pode vir porque está tudo tranquilo. Não acredito, né, que a gente vá conseguir retomar a nossa atividade depois de tudo isso. Por falar nessa questão até que você comentou antes aí de buscar outras situações, né, outros problemas de saúde. As pessoas têm procurado as unidades ou têm evitado de procurar com outros quadros, independente do Covid. Vocês perceberam alguma queda de procura pelos serviços da saúde, até como uma forma de evitar estar nesses ambientes ou não? O pessoal tem um problema, vai buscar, a gente entende isso, mas é que nesse momento o pessoal às vezes consegue se segurar um pouquinho mais, ou não. Como é que tem sido isso em Guaratuba? No começo a gente observou uma queda bem drástica, né? Assim, a título de exemplo, nós tínhamos uma média diária de 300 atendimentos no pronto-socorro, né? 250, 280, 300, era nessa faixa. E agora, né, no início da pandemia, a gente caiu para 50 atendimentos diários, 60 atendimentos diários. Foi até uma das nossas opções de separar os 2 pronto-socorros, né? Porque a gente estava preocupado que a população sofrendo em casa, por medo de ir a pronto-socorro, acabava adoecendo por outras morbidades e chegava no pronto-socorro já em estado, né, em estado grave, questões cardíacas, outras questões, né? E agora eu observo assim que o atendimento ele está entre 80, 90 no pronto-socorro. Nas unidades básicas de saúde também, a queda ela foi bem drástica no número de atendimento, e a gente observou que a população começou a procurar de volta, por que eu fui ver para consultar? Não, faz tempo que eu não consulto, quero ver como é que eu estou. Mas a gente tem, né, conversado muito com essa pessoa, então o acolhimento é muito importante na unidade de saúde, tentando entender o porquê que ele foi ali,
E a depender, se for um caso, né, claramente eletivo, a gente orienta, não, vamos procurar um pouquinho mais tarde, eu acho que dá para esperar um pouquinho, qualquer coisa você liga que a gente, né, coloca você em ação. Então, em geral, a gente está observando que as pessoas estão começando a voltar para os serviços de saúde. Não é bem o momento, sabe? Eu acho que agora é o momento, de fato, a gente continuar procurando o serviço de saúde só quando necessário. Mas também isso não quer dizer que você tem que sofrer em casa. Se você não está conseguindo manejar a sua saúde, porque você se conhece, você nunca sentiu aquela dor, começou a sentir ela, ficou muito intensa, vai, pronto-socorro. A gente está lá para isso, né? Se você tinha uma dor de cabeça habitual e ela ficou fora do teu controle, do teu normal, vá procurar um serviço de saúde, que a gente está lá para isso. Perfeito. Nós vamos terminar nosso segundo bloco aqui e voltamos no terceiro bloco para saber um pouquinho mais do que tem acontecido, quais são aquilo que tem se transformado em desafio em Guaratuba para que para que todas as autoridades, assim como as pessoas, tenham uma forma mais eficaz de controle. Papo Direto está conversando com o secretário municipal de saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, e a gente volta já.